Fala, meu querido. Chegamos com uma questão da FUVEST, ela é de 2020, ela é do ano retrasado, né? E essa questão, ela está muito ligada àquilo que a gente está fazendo no nosso curso de Física Básica. Você que ainda não viu, a gente começou um curso de Física desde bem do básico, né? Material lá que está pensado em você, porque não conhece muito ainda a Física, que está começando agora, ou que de repente já está em um ano mais avançado, no segundo, terceiro ano, e quer fazer uma revisão lá desde o comecinho, a gente começou a fazer, dar uma pesquisadinha aí sobre a aula de sistema internacional. E eu chamo sua atenção para dizer que muitas vezes a FUVEST ela não obrigatoriamente segue a linha do sistema internacional. Pode acontecer isso. E foi o que ela fez aqui, porque ela me disse que a, a, a constante gravitacional ela me deu numa unidade fora do sistema internacional. Veja, a unidade do sistema internacional é metro para distância, quilogramas para massa e segundos para hora. Ela aqui, diferentemente daquilo que era esperado, ela deu outro valor. Ela deu em quilômetro cúbico, quilograma e horas. Então você tem que ficar atento a isso, né? Então não queira inventar e falar assim, agora eu vou fazer a conversão, ficar perdendo muito tempo para converter. Não, não é necessário. Se ele te deu essas unidades dessa maneira, utilize aquilo que ele forneceu para você. É um padrão, tá? Jogue o jogo que o exercício está te propondo. Se ele está te propondo a unidade em quilômetro, massa em quilograma e tempo em horas, pronto, é isso que você tem que fazer, tá bom? Mas então o que ele fala então nessa hora? Ele está falando de que em julho de 1969 os dois astronautas, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, fizeram um pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega, o Michael Collins, permaneceu a bordo do módulo de comando chamado Columbia, orbitando a Lua. Então, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram lá, tentar fazer uma trajetória aqui, vamos colocar a Lua aqui, ó, a Lua propriamente dita, né? Vamos dizer que essa aqui é a Lua. E essa Lua ela tem um raio aqui, ó, que ela tem uma distância. O raio, lembre que é a distância do centro até a borda de uma circunferência, aí, no caso de uma esfera, né, até a superfície dessa esfera, que ela vai ter uma distância de 1.740 quilômetros. Esse é o raio dito da Lua, que ele falou essa informação para mim no próprio enunciado. Tá bom. Só que o que ele fez? O módulo de comando ele está a uma altura, além dos 1.700 quilômetros em relação ao centro, tem mais uma alturinha aqui, ó. Essa altura é de 260 quilômetros, que é onde ele está orbitando a Lua. Então, ele não fica sobre a superfície da Lua, ele fica orbitando aqui, ó. Ele fica dando uma volta em relação à superfície da Lua, fica orbitando aqui. Então, ele disse que ele fica a 260 quilômetros em relação a esse ponto. Tá bom. O que a gente pode falar então? Que no, nessa trajetória desse módulo aqui, desse foguetinho que está voando aqui, ele vai ter um raio de fato na trajetória de 2.000 quilômetros. Veja que o raio dessa trajetória ela vai ser o 1.740 mais os 260. E isso aqui, se você somar, some aí depois, vai dar 2.000 quilômetros. Não passe para a unidade de metros. Por quê? Porque olha a unidade que ele usa como padrão, quilômetro. Então jogue o jogo da unidade. Então a unidade está em quilômetro, vamos deixar como 2.000 metros, 2.000 quilômetros de raio. Tá bom. Só que aí vamos ao que de fato interessa, que é a resolução do problema, né? Ele te dá a constante gravitacional. Se ele te dá isso, logo você vai ter que relacionar provavelmente aquela equação de força gravitacional. Tá bom. Ele falou que ele quer saber o período, né, o tempo que ele demora para dar uma volta completa. É o período do movimento circular. E aí quem sabe e estuda o movimento circular sabe que a força centrípeta é a força resultante do movimento circular. Então, ela é a que faz ter esse movimento circular. Aliás, a pergunta é quem faz esse movimento circular? Qual força faz ter esse movimento circular? É a força gravitacional. É a força gravitacional que existe entre o módulo lunar e o foguete.
né? Então, é por isso que você vai dizer que a força centrípeta, que é a resultante, é igual a essa força gravitacional. E era importante, veja que ele não te dá as fórmulas, né? A fórmula da força centrípeta é mv quadrado sobre o raio. Vamos colocar só R, né? Para não ficar tão grande. mv quadrado sobre o raio é igual. A força gravitacional é Gzão vezes a massa, no caso, é a massa da Lua, e a massa do foguete. Vamos colocar como mf, né? Lembrando que na força centrípeta, essa massa é a massa que está no movimento. Que a Lua aqui, supostamente, no referencial é que ela está parada, e quem está orbitando ela é o foguete. Por isso que é a massa do foguete que vai na força centrípeta. Sobre a distância que separa o centro de massa do foguete e da Lua. Então, essa distância aqui vai ser também o raio da trajetória, só que aí vai ser r ao quadrado. Muito bem. Com isso, dá para a gente cortar algumas coisas que são iguais. Por exemplo, dá para cortar a massa do foguete e a massa do foguete aqui. Por isso que ele nem dá, ele te dá a massa da Lua. Essa informação ele dá aqui, mas a massa do foguete não é importante. Dá para a gente cortar também um r com r ao quadrado é r vezes r, então a gente pode cortar também isso. E aqui a gente chega aqui, a velocidade ao quadrado é igual a Gzão vezes a massa da Lua sobre o raio. Isso não é uma novidade para quem estuda um pouquinho aí sobre movimentos circulares. Essa equação é até bastante conhecida aqui quando a gente faz esses temas. Mas, a partir dela, o que a gente quer saber? A gente quer saber a velocidade? Não, a gente quer saber o período. Então, o caminho que você pode fazer, e eu recomendo que você faça, é você ou achar a velocidade e depois fazer 2πr, que é o comprimento da circunferência, sobre o período, e achar. Ou então fazer direto. Nós vamos fazer aqui direto, já usando a equação. Ó. A equação no v quadrado é igual a g e massa da Lua sobre o raio. Então, no lugar de v, eu posso colocar que é 2πr, que é o comprimento que ele dá essa volta, sobre o período. O que é esse período, né? É o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Isso daqui é elevado ao quadrado. Porque veja que esse termo 2πr sobre t é a velocidade. Então, isso se torna igual a Gzão vezes a massa da Lua sobre o raio. Muito bem. O que nós estamos procurando? Né? Nós estamos procurando o período. Então, vamos isolar o período. Então, quando a gente faz isso, a gente pode falar que é 4 vezes π ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π quadrado. Raio ao quadrado, aqui, ok. Sobre ainda dividido por t ao quadrado. Isso aí é igual a Gzão vezes a massa da Lua sobre aqui o raio. Então veja que eu apenas a passagem dessa equação para essa é apenas elevar os termos ao quadrado aqui. Para que fazer isso? Para chegar, a gente precisa isolar esse tempo, que é o que ele está perguntando, é o período, né? Para a gente fazer isso, talvez tenha alguns métodos mais rápidos de você fazer isso, mas como a gente está fazendo bem devagarinho, a gente pode multiplicar em cruz isso. Fica aqui t ao quadrado, que é o período, vezes Gzão, massa da Lua, é igual a 4 vezes π ao quadrado. E veja, ó, vai ficar r ao quadrado vezes r, vai dar r ao cubo. Então perceba que a gente já conseguiu aqui encontrar a relação que existe entre o período, a constante gravitacional, a massa, enfim. Com isso, nós vamos isolar o t quadrado, vamos deixar ele isolado. Ó. Vou falar que t quadrado é igual a 4πr ao cubo sobre quem? Ó? Sobre o valor de g, m, l, massa da Lua. Para a gente deixar ele melhor ainda isolado, nós temos que tirar a raiz dos dois lados, né? Quando eu tirar a raiz dos dois lados, tiro a raiz aqui e tiro a raiz aqui, eu descubro que t é igual a raiz de, vamos colocar aqui, ó, o valor. 4, perdão, eu esqueci de colocar o π quadrado aqui, ó. 4 vezes π ao quadrado
E aí já podemos fazer a substituição, porque ele fala que π é 3, né? Então eu coloco como 4 vezes 3 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado, vezes o raio dele ao cubo, isso vai ser 2.000, ou 2 vezes 10 a terceira ao cubo, vou tirar aqui, sobre o gzão, ó, usando como 9 vezes 10 elevado a menos 13, vezes a massa da Lua, que é 8 vezes 10 a 22. Para a gente fechar, a gente pode resolver o que dá para simplificar. Simplifique 3 ao quadrado, que é 9 com 9. E eu acho que não dá mais para a gente simplificar, né? Então, para dar a resposta final, isso vai ser aqui, ó, 4 aqui, vezes o 8, 2 ao cubo dá 8 vezes 10 elevado a 9. Certo? 8 ao cubo é 8, e 10 ao cubo elevado ao cubo dá 9. Sobre, aqui vai sobrar 8 vezes 10 elevado a 9 também. Olha que beleza. Vai poder cortar aqui, ó. Novamente, a gente pode cortar o 8 com 8 e 10 a 9 com 10 a 9. E aí, no final, a gente vai descobrir que o tempo que ele demora para completar essa órbita é a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2 horas. São 2 horas, né? Então, esse valor com que a gente encontra é o tempo que ele gasta para fazer essa trajetória. E aí a gente descobre que a alternativa é a alternativa B. Essas 2 horas, porque a unidade que ele está me usando aqui é o tempo em hora ao quadrado. Então, fique bastante atento a isso para você acabar não perdendo. Uma questão até que é simples, né? Mas que pode te prejudicar na hora que você não fizer com muito cuidado, ok? Então, questãozinha aí da FUVEST 2020.